bloco agora, estamos recebendo aqui a Fernanda Silmara. Pedro, quem é Fernanda Silmara? Fernanda Silmara é a idealizadora da ONG Reformar. O que é Reformar, Pedro? Reformar, Fernanda vai falar melhor, mas é reforma com amar. E de onde é que vem este nome? Este nome vem da história de vida da própria Fernanda. Fernanda vai contar em detalhes, né? Vai contar com maiores detalhes na realidade. Ela sempre teve uma situação bem difícil, de vida bem complicada, e sentia muito medo quando chovia essa coisa toda, quando ela era criança, quando ela era adolescente também. E aí o que é que fez Fernanda? Disse, nossa senhora, eu preciso reformar minha casa, né, para deixar de ter esse receio da casa cair, principalmente quando chove esse negócio todo, e também posso ajudar pessoas com isso. E nessa brincadeira já se vão aí 6 anos, Fernanda, fazendo esse tipo de trabalho com essa ONG e ajudando a várias pessoas, fazendo a reforma da casa delas. Um trabalho lindo, maravilhoso. Fernanda, prazer enorme tê-la aqui. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, porque já é uma forma de ajudar, né? Tá divulgando a ONG para outras pessoas conhecerem e ajudar ou até ser selecionado. De onde veio a ideia, Fernanda? Então, veio da minha história de vida, que eu morava na casa de Taipes, de Ouro Branco, e meu tio reformou. E a partir daí foi a primeira vez que eu me senti num lar. Então, eu quis muito multiplicar isso e surgiu a Reformar em 2018. Quem começou contigo? Começou comigo 4 amigos. E aí foi até uma história engraçada, porque eu já sabia o impacto, né? Porque eu era uma pessoa super tímida e depois que eu tive a minha vida transformada, transformou tudo. Eu fui a primeira da família a me formar. E eu digo que hoje eu sou engenheira civil por ter um lar digno. Então eu já sabia toda a transformação. Não é só ter uma casa, é ter uma casa segura, um lar digno. E a gente saiu no meio do Alecrim procurando uma casa para reformar, né? Aí a gente foi na primeira casa e simplesmente o homem não queria abrir a porta. Imagina abrir a porta para uma mulher e 4 homens entrar na sua casa. Então, no início foi bem difícil, mas essa pessoa, depois a gente conversou com ela. E até hoje, assim, a gente voltou lá depois de 5 anos. E ela é super grata, era artesã e deu um presente. Então, foi algo muito incrível. Meus amigos, a partir dali, viram toda a transformação realmente que a gente poderia fazer. E aí, estamos aqui, 6 anos depois, impactando aí mais de 5 mil pessoas. Fernanda, todo esse pessoal que está contigo são pessoas da tua faculdade que se formaram junto contigo ou são pessoas que compraram a tua ideia? São pessoas que compraram a ideia. Claro que tem gente desde a minha faculdade também que participa, mas a maioria são pessoas novas e eu conheço diariamente pessoas incríveis na Reformar. Qual é o primeiro impacto quando você chega para dizer para uma pessoa, eu vim aqui para reformar a tua casa? Ela olha para você, a grande maioria não deve acreditar, né, Fernanda? Exato, é o que eu ia falar, que não acreditam, sabe? E sempre falam que sempre foi um sonho, mas não sabia nem como fazer aquilo, porque não sobrava. Geralmente a gente liga para o essencial, né? Que é pagar as contas e a comida, mas a gente precisa de um lar digno. É um direito fundamental que está na nossa Constituição, mas nem todo mundo tem. Né? Exato. E nisso, quando a pessoa sabe, já cai no choro. Mas eu tenho que me segurar para também não sair todo mundo chorando. Deve ser, tem várias situações aí. Deve ser uma coisa extremamente bonita, deve ser uma coisa extremamente emocionante, deve ser uma coisa assim que dói muitas vezes, né? Porque você olhar assim, principalmente aqueles que têm filhos pequenos e tudo mais, e que gostariam de fazer isso e que muitas vezes não têm condições financeiras de fazer, né, Fernanda? Exato, assim, tem histórias e a grande questão é essa, porque a gente tem mais de 400 famílias inscritas. E a gente tem verba para basicamente fazer uma por mês e olhe lá. Então a gente está sempre divulgando para conseguir mais e, consequentemente, selecionar mais famílias. Então, só para que as pessoas entendam, por exemplo, eu preciso reformar uma casa, preciso não. Eu não tenho uma casa digna, eu tenho uma casa de taipa, uma casa caindo, e eu gostaria de ter alguém fazer aquela reforma na minha casa. Eu me inscrevo, é isso? Exato, pode ir no nosso site, que é reformar.org.br. Repete, por favor. É www.reformar.org.br e lá vai ter a opção de indicar um lar. Tanto ela pode indicar o seu próprio lar ou de outra pessoa, quanto também pode estar indicando alguma instituição que precise. Fernanda ganha alguma coisa com isso? Hoje eu estou exclusivo para Reformar, então eu sou contratada da Reformar, mas tudo no início era voluntário.
Era tudo voluntário. Exato. Deve ser bem interessante, né, Fernando, quando você olha assim e vê a quantidade de casas. Vocês têm catalogadas essas casas? Temos. Tem. Hoje, quantas casas existem reformadas ao longo desses últimos 6 anos que vocês começaram? Hoje são mais de 40. Eu acho que, para ser exata, 43 lares. E como é a opção de escolha de vocês? É por ordem de chegada, alfabética no caso? É aquela que você bota o olho e diz, não, essa aqui está precisando mais? Como é que funciona? Então, a gente tem alguns requisitos, que é a questão da família ser casa própria, né? Não ser alugada. Também o custo que vai ser aquela obra, porque vai depender do orçamento que a gente tem. A localidade, para saber se os voluntários vão chegar até lá, os materiais também. Então, tem esses requisitos. Passando esses requisitos, a gente se liga muito à história. O porquê aquela pessoa se encontra naquela situação. Até porque tem pessoas que têm outras prioridades, né? Preferem comprar um carro do que reformar a casa. Então, a gente avalia isso também. Inclusive, a gente vai com assistente social lá nas casas e pergunta aos vizinhos, faz toda essa análise para depois estar selecionando. Bala. Fernanda, a Reformar hoje é muito mais do que só reformar a casa. São vários braços aí. Nos conta um pouco também o que é essa ONG. Claro que esse vamos dizer assim, é o carro-chefe, é como a Reforma ficou conhecida, é como vocês vieram impactando, mas fala desses outros braços também, que é muito importante para que essas reformas também aconteçam. Exato. Nesse decorrer de 6 anos, a gente foi vendo a necessidade de ter outros projetos dentro da Reformar. O primeiro foi o Reformar Bazar, que a gente coleta as coisas em casa. Então, se vocês têm algo em casa que não utiliza, a gente vai até a sua casa coletar. E esse item, se não for para as nossas ações, vai para o nosso bazar. E esse dinheiro vai para as nossas ações. Então, é um meio de a gente estar captando mais recursos. Inclusive, hoje, 60% do valor dos custos de Reformar é o bazar que paga. Então, assim, é um projeto que sustenta a gente. E também é um meio de as pessoas estarem economizando, né? Ela vai lá economizar e ainda fazer o bem. O outro projeto que surgiu... Só um parênteses, esse bazar é online, é físico, fica onde? Esse bazar fica na nossa sede, na rua Pastor Manuel Leão, 2160, lá em Candelária, entre o Sam's Club e o Mar Vermelho, que abriu agora. E você entrando já vê lá o galpão amarelo e vai ter todos os itens de casa. De construção a decoração você encontra lá num preço mais barato que o LX, isso aí a gente garante, e ainda faz o bem. A gente consegue ver esses produtos online? Sim, a gente tem um Instagram, que é Reformar Bazar, e lá a gente posta todas as novidades. Inclusive, hoje, na quinta-feira, é o dia das novidades. A gente tem um grupo também no WhatsApp, que tudo que chega durante a semana, nas quintas-feiras, a gente joga lá e vende online. E sexta e sábado, a gente vende presencial. Então, aí segue, aí tem o bazar. Tem o Capacita, que... para mim, são 2 pilares na minha vida que transformou, que foi fazer o bem e a educação. Então, daí surgiu o Capacita para estar capacitando pessoas para a área da construção civil. Então, a gente dá oficinas de pintura artística, revitalização de imóveis, reparos domésticos. Então, tem diversas oficinas aí que as pessoas podem está participando. Inclusive, a gente fez uma oficina só para as mulheres, para elas saber trocar vaso sanitário, lâmpada, tomada. Então, foi uma oficina muito legal. Inclusive, a gente vai fazer mais. E esse mês tem oficina, né? No próximo sábado, vai ter oficina de cimento queimado e marmorizado. Cimento queimado e marmorizado. Isso, efeito na parede. Essa oficina, aonde é que ela funciona? E como também funciona? Na nossa sede. A pessoa pode ir nas nossas redes sociais. Lá vai ter o link do ingresso. Então, você paga o valor. Cada oficina tem um valor diferente. Você paga esse valor, vai na nossa sede no horário e na data da oficina, recebe essa oficina, que é sempre voltada muito para a prática, e no final ainda recebe um certificado, e esse valor vai para estar fazendo as nossas ações. Legal, Bala. Fernanda, quem quer ser voluntário precisa, por exemplo, já entender de como faz um traço de massa, ou entender de engenharia, ou a gente aqui que é jornalista, se quiser ser voluntário da Reformar, pode? Quem está nos ouvindo também? Qualquer pessoa, de qualquer idade, inclusive, viu? Pode ser voluntário da Reformar.
Inclusive, a gente pode as pessoas podem estar ajudando no nosso bazar, ajudando nas vendas, ajudando a gente administrativamente, né? Porque, querendo ou não, antes de ir para a obra, a gente precisa organizar sempre, que tem planilhas para preencher. Então, de diversas áreas, a pessoa pode tanto atuar na sua área, ajudando a reformar, quanto, eu quero aprender a pintar. Vamos para a obra que a gente vai ensinar lá o que você tem que executar e você executa. Fernanda, ao longo desses últimos 6 anos, qual foi aquela reforma que mais te marcou? A reforma que mais me marcou foi uma que a gente fez, que eu não posso nem citar nomes, porque foi uma história muito pesada, né? Que teve abuso infantil. E aquilo ali, tanto teve uma amiga que ficou com crise de ansiedade, quanto eu passei o dia chorando. Porque a gente não tinha verba para fazer aquilo e nem sabia como não selecionar aquela família, porque tinha acontecido naquela casa. Então, toda vez que a pessoa entra naquela casa, já dava para sentir aquilo. O clima então, pesado, exato. Então, a gente precisava transformar toda aquela casa. E a verba que a gente tinha era para fazer uma pequena melhoria. E daí eu disse, não, gente, vamos fazer, bora fazer vaquinha aí, vamos dar um jeito e vai. Vamos fazer feijoada. Exato, vamos fazer evento, capacitação, vamos vender no bazar. E nisso a gente conseguiu captar recurso e fez essa reforma. Fernando, uma reforma hoje, em média, qual o custo? Em média é 22 mil. É mesmo. E a gente consegue esse valor porque a gente tem os parceiros que dão o material. Você consegue comprar mais barato, né? Exato. E os voluntários, né? Que a gente ensina como executar e eles executam. Mas Vocês sempre tem custo. Por exemplo, mão de obra, por exemplo, não sei mais barato. Vocês têm equipe de marketing para fazer ligações, essas coisas? Não. Para fazer ligações, hoje a gente não tem, mas a gente tem para mexer nas redes sociais. Para ajudar vocês, no caso, nas redes sociais. Isso, exato. Né? Uma equipe que ajuda. Exato. Tá, aí você faz essa captação desses recursos. Se a pessoa quiser fazer doação, por exemplo, dinheiro, tem como fazer também? Tem sim, ela pode tanto fazer Pix qualquer valor, que é reforamar@gmail.com, ou pode ser doador mensal, indo na nossa rede social, @reforamar. Ela vai ver os planos que tem lá e pode estar assinando e todo mês vai estar debitando do cartão de crédito dela. Tem planos para a empresa também, não é? Que eu estava vendo. Tem, sim. A empresa pode ser parceira e faz um plano igual a esse também, não é? Sim. A empresa ela pode estar sendo uma empresa mais responsável, né, socialmente, fechando a parceria com a Reformar. Tanto a gente vai estar divulgando essas empresas, quanto com essa verba a gente vai estar conseguindo fazer mais ações. Então, é muito importante a gente ter parceria com empresas. Antes de ter parcerias, a gente fazia, acho que, 3 ações por ano. E hoje a gente já conseguiu fazer, acho que, 20 ações já agora em por 2024. Ano. Em 2024, eu acho que a gente já está já fez umas 14. Nossa, estamos em agosto ainda. Mais de uma por mês. É muita coisa. Sim. Quase 2. Estamos no mês 8, 14, Teve, 2 por mês. Acho que em fevereiro, ou foi em janeiro, a gente estava fazendo 4 ao mesmo tempo. Que foi no projeto São Gonçalo Acessível. Então, assim, voluntários, mão de obra para fazer, a gente tem. O que falta realmente é recurso financeiro. Fernanda, vocês já conseguem se enquadrar naquelas ONGs que podem receber de dedução do imposto de renda? Sim. A empresa, se ela doa um valor, ela pode deduzir parte daquele valor no imposto de renda. Vocês têm, no caso, o CNPJ? Temos. Tem CNPJ. Sim. Isso é muito importante, Fernando, essa pergunta que Bala fez pelo seguinte, porque tem algumas empresas que geralmente eles dizem assim, não, se vocês tivessem como deduzir no imposto de renda, eu poderia ajudar, então eu não posso. Que eu sempre digo, não é ajuda na realidade, sabe? Eu vejo muito mais do que ajuda. É você poder dizer assim, fulano está precisando, então eu vou fazer. Não é ajudar, é chegar. Na hora que você tem o CNPJ, que há a dedução no imposto de renda, por exemplo, uma empresa ela não tem nem por que se negar a fazer, né, Fernanda? Exatamente. E faz algum tempo já que as empresas elas podem estar deduzindo no imposto de renda, doando esse valor para reformar e deduzindo.
E de pessoas, desculpa, Pedro, para não perder esse de imposto de renda, e de pessoas físicas? Porque De você pessoa pode doar ainda física, uma parte do imposto de ainda renda. não. A gente Ainda virou não. recentemente utilidade pública municipal, demos entrada para estadual e vamos dar entrada, já demos também, no conselho municipal e depois estadual, para depois estar conseguindo isso. É De todo pessoa um física. trâmite para a tem que- gente tem que estar ser- tem que conseguindo. ser- Fernanda, hoje você mora com quem? Hoje eu moro com meu marido. Aí você, a tua casa, por exemplo, tudo, hoje você diz assim, hoje eu tenho um lar, é isso? Sim, sim. E assim, eu sou uma pessoa super caseira, então eu sei a importância realmente De ter de um você lar, chegar né? em casa cansado e poder descansar. Tá, ali. aí quando você... Essa ideia surgiu quando você morava com teus pais. Eu morava só, na verdade. Morava só. Eu morava com meus pais, aí minha mãe teve que sair da casa porque tava desabando. Pronto, Só aí que eu não queria sair. é aí eu onde voltei. quero chegar, é onde eu quero chegar. Então, quando você pensou nisso, quando você idealizou isso na realidade, é porque a tua casa era uma casa bem simples e que poderia desabar. Sim. Hoje você mora com teu marido, tua casa, tranquilo, tudo. E os teus pais hoje têm condições de morar também bem? O meu pai faleceu e minha mãe, eu reformei a casa dela, isso que eu então pergunto. hoje. Tá tranquila também, Tá. né? Sim. Não teria como ser diferente. Casa de ferreiro, espeto de pau, não tem como, né? Teria, no mínimo, que tua mãe tem uma condição também de morar dignamente, né? E esse teu trabalho, Fernanda, você olha para trás e diz assim, nossa, valeu a pena? Vale. Assim, é difícil. Quem já fez reforma em casa sabe a dor, o trabalho que é. E o custo. Exato. Você acabou de dizer, R$22.000 em média, É. né? Para uma reforma. Não é para uma construção, é para uma reforma. Exato. E nisso, a gente sabe a dor que é, mas sabe, no final que a gente entrega aquela chave, aquele choro lá da família, eu acho que faz tudo valer a pena. Todo o estresse e cansaço vai-se embora. A gente via isso naquele coisa do caldeirão, que era uma coisa muitas vezes espetacularizado. Imagine isso no real. Exato. No real oficial. Exatamente. E envolvendo várias pessoas. Exato. Porque o pessoal compara, né, o lado do lá, mas eu digo que tem uma diferença. No nosso lá caso, do tem Silão. os voluntários colocando a mão na massa. Então é algo incrível você ver ali pessoas que nem se conhecem se juntando. É porque chora de um pra lado e chora o colocar cara do outro que pôde proporcionar aquilo ali. Exato. Então, Chora quem recebe, chora quem está fazendo. Né? eu digo que as pessoas que foram impactadas nas reformas não são só os contemplados. Mas quem vai lá colocar a mão na massa também. A gente vê outras realidades. A Reforma estoura muitas bolhas. Eu venho da favela, mas a Reforma ainda estoura bolhas, sabe? De você pensar, não tem casa sem banheiro, não. Tem. E uma coisa que eu falo muito é se quer voltar ao passado. Minha avó morava na casa de taipa. Quer voltar ao passado? Vá numa favela que você vai ver ainda gente morando numa casa de taipa. Não, às vezes você Mora não em vai. casa de papelão, pô. Exato. às vezes você E não tem vai gente nem- que acha que isso não é a realidade. E às vezes você não vai Exato, muito e quando longe, por participa exemplo. de outros projetos sociais, já vem que existe essa realidade. Uma das coisas que mais me abriu os olhos para a nossa sociedade foi quando eu fui recenseador do censo. Que aí a gente tem que entrar de casa em casa. E assim, eu sou de Ceará-Mirim e casas no centro da cidade que eu entrava e a casa preta de fuligem, porque era o pessoal cozinhando de carvão dentro de casa porque não tinha um fogão. E eu, na minha cabeça, na bolha, disse, todo mundo tem um fogão, todo mundo tem uma geladeira, todo mundo tem um sofá. Não é bem assim, não. E a realidade não é bem assim. Exato, então é importante a gente ver outras realidades que acaba se tornando mais grato. Então você começa a valorizar as pequenas coisas que você tem. Em média, Fernando, vocês demoram quanto tempo para fazer uma reforma? Em média, depende da reforma, né? Se for uma reforma grande, é em torno de 2 meses. Se for menor, a gente consegue ali em 4 finais de semana. Fernanda, e sábado vai ter aí um café da manhã, né? Para vocês apresentarem um balanço de tudo. Quem tiver interessado em ajudar, pode participar. Como é que vai ser? Então, esse sábado, a gente vai ter o café da manhã com os nossos parceiros, os doadores mensais e com alguns influencers e jornalistas. Inclusive, vocês estão convidados. Obrigado, Fernanda. A gente vai estar mostrando todas as atividades que a gente fez nesses 6 anos e os projetos que a gente pretende estar fazendo a partir desse ano, que é o acessível, o turístico. Então, a gente vai estar apresentando ali como essas pessoas podem estar transformando ainda mais vidas com a gente. Fala um pouco sobre esses projetos que estão para chegar. O que é que vocês pensam? Como é o acessível e o turístico? Pronto, o acessível é que revitaliza e reforma casas de famílias que têm pessoas
com deficiência. Então, a gente deixa aquela casa ali com acessibilidade e também locais públicos. O outro, que é o Reforma Turístico, a gente vai estar revitalizando pontos turísticos e ao redor, junto com artistas locais e a comunidade, até para elas se sentirem mais pertencentes daquilo e cuidarem daquilo também. E tem o Reforma OSC, que é voltado em estar ali reformando instituições, projetos sociais, para eles terem uma estrutura melhor e, consequentemente, estar impactando mais vidas, assim como a gente. Fernanda, queremos agradecer demais a tua presença aqui, tá? No nosso programa CBN Foco, deixando sempre aqui as portas abertas para você e que você traga mais projetos e que você seja, junto com teus parceiros aí, muito feliz e que possa fazer a alegria de muita gente. E veja a CBN já como uma parceira do Reformar, sempre que tiver, Fernanda, novidades, pode vem contar aqui, com gente, tiver evento, vai fazer uma feijoada, tá precisando divulgar. Isso. Vem pra cá que a gente vai ter uma prazer de receber vocês. Liga e sempre diz, eu tenho algo a fazer, não tem problema nenhum, o Bala aqui, a gente abre espaço para você, para que o teu projeto cada vez cresça. Não, eu agradeço. A CBN é parceira antigona aí, Margot sempre chamando a gente para estar divulgando. Então, assim, divulgação já é uma ajuda tremenda, porque é através de divulgações que outras pessoas vêm e ajudam. Então, gostaria de agradecer também. E se você quer ajudar, gostou do projeto, sensibilizou, tanto você pode estar indicando lares e instituições, quanto pode estar vindo colocar a mão na massa com a gente ou doando qualquer valor, que o Pix é reforamar@gmail.com e vai lá nas redes sociais e conhece a gente, @reforamar. A gente mostra todos os antes e depois, então essas 40 casas você vai ver lá nas nossas redes sociais, então vem se emocionar com a gente e transformar um pouco esse mundo. Maravilha, Fernanda, muito obrigado, nós vamos no CBN Repórter, daqui a pouquinho nós retornamos. Tchau, tchau.